Sem delongas também, vamos começar aqui também agradecendo por esse convite, reencontrar aqui o Noronha, enfim, o Ricardo agora, Gadelha, enfim, pessoas enfim, que cruzamos num determinado momento na nossa história, né? E satisfação de também estar aqui nesse evento, que eu achei que eu deveria estar presente, porque eu estou querendo discutir com todo mundo que está querendo discutir, para ver se a gente encontra algumas maneiras de pensar que nos coloque um pouco mais de luz na compreensão daquilo que está acontecendo em todas as áreas, né? Especialmente num projeto como esse, para pensar 2030, quando, na verdade, a gente não consegue pensar nem o amanhã, né? Nós estamos constantemente surpreendidos por fatos que mudam a conjuntura com uma velocidade incrível. Então, um lugar onde queira discutir 2030 já é interessante. E o tema fundamental, até porque tema que tem a ver com o tema da cidade, da ótica pela qual a gente vem trabalhando no Observatório das Metrópoles, né? Olhar a cidade não apenas um objeto em si mesmo, mas também na cidade e a metrópole, especialmente, na relação com a sociedade em vários âmbitos, né? Bom, então, realmente, para mim foi importante receber esse convite e estar aqui presente. E, por isso mesmo, eu achei que seria interessante trazer para cá algo que ainda, eu diria, está em processo de construção para nós. Está em processo de construção para nós no Observatório das Metrópoles, que é um INCT, que enfim, existe já há algum tempo, né? Nós estamos agora nos preparando, estamos nos preparando para a segunda rodada de um programa de 5 anos de pesquisa. E o programa que foi concebido, enfim, há algum tempo atrás, tinha como perspectiva pensar o direito à cidade, enfim, do ponto de vista da pesquisa e da intervenção, né, num contexto contraditório, mas num contexto que apontava um processo possível de progresso na afirmação daquilo que essa ideia do direito à cidade contém, né, como um novo tipo de cidade, um novo tipo de planejamento, um novo tipo de organização do território, etc., né? E, evidentemente, isso foi em 2014, de lá para cá, o país mudou tanto que está nos obrigando a repensar esse programa, né? E, de uma perspectiva progressista e progressiva, nós estamos tentando encontrar um olhar que seja mais adequado àquilo que o cenário e a conjuntura nos colocam como um devir que é muito mais regressivo, né, muito mais conservador, muito mais de perda de direitos do que propriamente de afirmação de direitos, né? Então, nós estamos fazendo um certo esforço de repensar esse projeto de pesquisa, mudando um pouco os sinais que orientaram o nosso trabalho anteriormente, né? Então, o que eu vou trazer para cá é um pouco essa reflexão, né? E é uma reflexão, portanto, que não está completamente madura. Não estando madura, certamente lacunas vão estar presentes na minha narrativa aqui, não apenas porque as ideias estão ainda em movimento, mas também em função de uma necessidade de controle um pouco mais preciso da narrativa a respeito dessas ideias, para que uma exposição seja completamente clara, completamente coerente, né? Portanto, eu vou tentar chegar até o final da exposição que eu preparei aqui, mas se eu não conseguir pelo tempo, Ricardo pode ficar à vontade de me interromper, enfim, porque o mais importante é passar as ideias que eu acho que no início dessa apresentação eu vou tentar colocar como prioridade. Então, o roteiro que eu queria trazer para vocês e um pouco parte dessa indagação que a própria mesa colocou, cidades sustentáveis, inclusive a interrogação. Aliás, foi uma das razões também pelas quais eu achei interessante estar aqui, porque essa própria
esse próprio título interrogativo permite um pouco colocar essa reflexão sobre o que está acontecendo e o que poderá estar acontecendo daqui para frente nas cidades brasileiras, né? Então, partir um pouco disso e, no segundo momento, trazer um pouco a leitura que nós estamos fazendo sobre essa inflexão ultraliberal e conservadora sobre a hegemonia financeira no Brasil. Evidentemente, eu não vou fazer aqui nenhuma demonstração sobre isso, apenas trazer alguns elementos que sustentam essa ideia, né, para falar um pouco sobre como isso está colocado dentro de uma lógica de atrelamento definitivo, talvez, do Brasil a um capitalismo que é cada vez mais rentista e financiarizado, né, e que, enfim, coloca um tipo de desenvolvimento para o país que é bastante regressivo, né, e que já apresenta sinais bastante importantes da conexão que essa inflexão na direção desse rentismo, desse capitalismo financiarizado, já se apresenta na ordem urbana brasileira, né? Na ordem urbana, nas transformações que estão já se produzindo naquilo que nós chamamos da ordem urbana das metrópoles brasileiras. E, no final, trazer algumas considerações para que a gente possa estabelecer aqui um debate sobre como enfrentar essa inflexão ultraliberal, conservadora e a sua conexão mais específica com o tema da cidade, né? Começamos aqui retomando muito rapidamente o que foi essa nova agenda urbana que criou essa pauta de, enfim, orientação dos estados em torno da ideia de cidades sustentáveis e inclusivas, né? O primeiro ponto dessa pauta é a constatação que o mundo é cada vez mais um mundo urbano, né? O que significa dizer não só urbanização, mas significa dizer que a vida depende, a vida social, a vida coletiva, a vida biológica, a vida moral, depende cada vez mais desse meio novo que o homem criou, que é a cidade, né, que coloca desafios em termos de um futuro da sociedade e talvez mesmo um futuro civilizatório, né? E a essa ideia de um mundo urbano coloca-se esses ideais de construção de uma cidade para todos, né? Dentro da ideia do uso igualitário das cidades e dos assentamentos humanos, né? Uma cidade de igualdade de oportunidades, né? Que promova a democracia de oportunidades que a cidade propriamente gera em termos de bem-estar, emprego, renda, etc., né? E tendo como horizonte estabelecer a função social da cidade, garantir a vida, garantir a sociedade, garantir a vida em sociedade, e a função ecológica da terra, né? E, terminando essa concepção, né, que sai do Habitat 3, né, a ideia da cidade cívica, né? Essas são, digamos assim, as palavras de ordem que expressam e sintetizam essa agenda nova das cidades sustentáveis e inclusivas, né? A questão, então, seria uma cidade que promove o bem-estar, né, como o seu objetivo básico, o bem-estar em geral e o bem-estar propriamente relacionado com a cidade, né? A cidade da democracia, que promove a democracia política, cívica, mas a democracia também de oportunidade. A cidade da sustentabilidade, a cidade que se organiza preservando o desenvolvimento futuro das sociedades da humanidade, né? A grande pergunta é possível trabalhar com essa agenda? Né? É possível no Brasil? Né? De certa maneira, nós temos um horizonte positivo, que é o fato de que nós vivemos uma inflexão demográfica importante, né, com uma diminuição bastante acentuada do crescimento, da taxa de crescimento da população vivendo nas grandes cidades, né? Embora as grandes cidades representem um corte importante em termos de concentração populacional no sistema urbano brasileiro. Mas a perspectiva que nós temos nesses últimos tempos, né, é uma perspectiva de menor pressão demográfica
para, enfim, abrir espaço para que políticas orientadas por essa agenda pudessem ser efetivamente transformadas, né, em ações concretas, né. A grande questão é que nós estamos vivendo, né, em algum tempo isso já está colocado na sociedade brasileira, mas essa conjuntura que se abriu a partir de 2014, um confronto entre dois projetos de cidade que disputam, né, as políticas e disputam, enfim, as intervenções na cidade, no plano nacional e no plano local, né. A cidade do bem-estar, que só pode ser alcançada se for uma cidade onde a regulação social é o fundamento, né, da sua organização, não é o simples mercado organizando a cidade. A cidade organizada por um sistema de proteção social, né, que homogeneiza e dá coesão a essa cidade, né, e é uma cidade onde o planejamento urbano é um planejamento urbano regulatório, protetor, e, ao mesmo tempo, que promove a redistribuição desse bem-estar para gerar essa igualdade de oportunidades almejada pela agenda das cidades sustentáveis e inclusivas, né. E contra esse projeto, né, esse projeto da cidade do bem-estar, de alguma maneira, tem uma vigência na sociedade brasileira e tem experimentos importantes nessa direção. Isso está galvanizado até então no movimento pela reforma urbana, e várias experiências no Brasil tentaram traduzir esse ideário e os marcos institucionais e constitucionais que, enfim, foram criados a partir de 88 na direção dessa ideia de uma cidade do bem-estar, né. Esse projeto disputa um outro projeto da cidade do capital especulativo, né, que se organiza pela lógica da financiarização crescente da cidade e a sua tradução em novos processos de mercantilização. E o tipo de planejamento, né, que se propõe é um planejamento habilitador do mercado e habilitador exatamente dessa lógica da financiarização, né. Se nós olharmos o espectro das experiências de planejamento urbano nos últimos tempos no país, a gente vai ver lugares onde um lado desse projeto teve mais presente e outro lado onde o outro lado teve mais presente, e, na maioria das vezes, os dois lados muito presentes, né. Então, por exemplo, o Rio de Janeiro, claramente, é o lugar onde o experimento da cidade do capital especulativo mais avançou, né. Mas também Salvador, né. São Paulo se tentou fazer uma mediação entre esses dois tipos de projetos, especialmente nas últimas gestões, né. Então, isso está colocado como, digamos, um confronto, né, na sociedade brasileira desde algum tempo, que eu acho que tem uma inflexão na direção da cidade do capital especulativo a partir dessa mudança macrosocial, macroeconômica que ocorreu com um golpe parlamentar de 2014. Né? Então, o que é a inflexão ultraliberal e a hegemonia financeira no Brasil com essa inflexão que ocorreu? Eu acho que nós tivemos, portanto, nesse período de 93, 2014, 2013, né, é um momento onde esses experimentos, ao nível nacional e a nível local, estiveram em confronto, né, inclusive tendo expressões intraestatal, né, um lado do Estado tentando se orientar pela ótica de uma perspectiva de um projeto de desenvolvimento, num período mais recente, um social-desenvolvimentismo tentado pela nova matriz econômica, né? Mas, ao mesmo tempo, sem abrir mão dos marcos institucionais do experimento neoliberal já criado em 93, né? Onde dos três grandes princípios não foram mexidos de forma nenhuma: superávit financeiro, taxa de juros flutuante, né, e as metas fiscais não foram mexidas. Né. E 2014, eu acho que é um momento de uma ruptura, né, e no sentido de desfazer dessa ambiguidade na direção da afirmação desse experimento liberal, agora capitaneado pela lógica financeira, e isso
tendo uma repercussão a nível local, também com a tendência que os experimentos ambíguos que tentaram conciliar objetivos reformistas com objetivos neoliberais tenham, digamos, um ponto de inflexão também na direção de políticas que, enfim, vão na direção da financiarização e da mercantilização da cidade, né? Então, acho que o pós, a inflexão de 14 é bastante clara, entendeu? Acho que não vale a pena insistir sobre isso, né? A grande pergunta é saber por que o projeto que foi idealizado como sendo um projeto que iria fazer inflexão na direção de um social-desenvolvimentismo, que teria como base uma coalizão industrial popular, né, foi tão rapidamente derrotado, né, e, em troca, em substituição a essa coalizão industrial popular, se estabeleceu uma coalizão rentista bancária com muita rapidez, e essas reformas que estão acontecendo de uma maneira bastante abrupta, desde a PEC 55, chegando agora a esse programa absolutamente maluco, entendeu? De privatizar tudo, de colocar tudo na base da concessão, etc. Na verdade, eu acho que houve um equívoco de não entender o quanto o capitalismo brasileiro já estava também na lógica rentista bancária, né? Se esperava que digamos, as forças ligadas a essa suposta coalizão, esse bloco de poder industrial popular, pudesse ser a base de sustentação desse experimento, tirando de lado todos os erros absolutamente infantis que foram feitos nesse período. Mas, do ponto de vista político, se pressupunha, né, que essa coalizão industrial popular pudesse ser a base de sustentação dos confrontos que essa própria experiência gerou, né? Na verdade, eu acho que o André Singer, que é um dos analistas mais interessantes desse período do lulismo e do período da Dilma, coloca de maneira bastante pertinente, é que não se percebeu o quanto o capitalismo brasileiro já estava completamente digamos, absorvido por essa lógica rentista bancária. Portanto, esse bloco era uma quimera, era, na verdade, uma ilusão, né? Bom, para entender isso, eu queria pedir licença para vocês, porque isso é importante para o resto do que eu vou falar aqui mais propriamente sobre urbano, entender exatamente o que significa essa ideia do rentismo e da financiarização, né? Que é algo muito presente na literatura, mas, às vezes, isso não é muito explicitado do que estamos falando a respeito dessa coalizão rentista que se estabelece no Brasil e que se tem âncora, né, nesse capitalismo financiarizado que se expande globalmente e incorporou o Brasil, né? Eu acho que a ideia mais interessante para pensar esse rentismo, né, me parece ser a ideia que a Polanyi formulou sobre isso, né, falando de um capitalismo, né, em que o traço característico do processo contemporâneo de acumulação do capital, né, deixa de ser fundado nas relações de produção e passam a ser fundado essencialmente nos imperativos de propriedade, né? Então, o capitalismo cada vez mais delega a outros os processos de organização do processo produtivo e estabelece o controle sobre o excedente a partir de relações de propriedade, da qual ele extrai as rendas dos processos econômicos. Acho que o exemplo mais contundente disso é a Apple, né, que pode colocar a produção dos aparelhos em qualquer lugar do mundo, mas mantém as relações de propriedade no produto e sustentado pelas propriedades industriais, enfim, asseguradas, né? E é ali que está a capacidade da Apple de extrair uma parte importante do excedente. Isso é o traço geral do capitalismo, que tem transformado esse capitalismo num capitalismo rentista, né? Um capitalismo que se organiza muito mais pela capacidade de extração do excedente pelo controle de relações de propriedade do que provavelmente por relações de produção, né?
Na macroeconomia brasileira, o rentismo tem também como expressão o fato da nossa dependência ao capital financeiro internacional para financiar as nossas atividades internas e as nossas relações de troca com o mundo, né? Que tem, enfim, claramente como expressão, né, um crescente volume absoluto e relativo do passivo externo da economia brasileira. Então, a nossa economia tem que funcionar para gerar excedente em moeda estrangeira, em dólar, para poder estabelecer e manter essa relação com o capitalismo financeiro internacional, claramente caracterizando uma nova etapa da nossa dependência, né? Esse quadro aqui, que é um quadro feito pela Paulani, mostra bem, quer dizer, o quanto as nossas despesas, enfim, o pagamento de rendas decorrente da existência de investimentos externos implica na transferência para fora do Brasil, né, de parcelas importantes, né, do excedente produzido entre nós, né? E entre 90 e 2011, pegando o conjunto das despesas de renda com o investimento total, a gente poderia fazer essa análise desdobrando os tipos de investimento que são feitos, cresceram 356%. Então, é uma economia que tem que funcionar para poder gerar excedente que seja exportável na forma de divisas, né? O que nos coloca diante da necessidade de nos atrelar cada vez mais a esse capitalismo financeiro internacional, né? A outra questão é o que é a financiarização. Tá? Financiarização, a gente pode olhar por esse dado, que é um dado bastante comum, né, da evolução da riqueza em ativos financeiros no mundo e a evolução da riqueza em ativos reais, medido pelo Produto Nacional Bruto, né, que mostra o descolamento, né, da evolução da acumulação em ativos financeiros em relação à acumulação em ativos reais, em Produto Interno Bruto, né? Mas a financiarização não é só isso, né? Quer dizer, a financiarização é uma nova maneira de organização do capitalismo que se acopla, que se articula com essa lógica da financiarização. E no debate da literatura a respeito dessa etapa nova do capitalismo, que é essa etapa do capitalismo financiarizado rentista, né, nós encontramos 4 grandes temas importantes sendo discutidos. A própria discussão sobre a financiarização é objeto de uma discussão teórica extremamente interessante e robusta, né? A própria explicação do porquê dessa financiarização, desse rentismo, a origem, a extensão. Enfim, nós vamos encontrar leituras que se divergem de leituras propriamente marxistas, leituras pós-keynesianas, leituras, enfim, arriguianas, enfim, leituras que vão explicar a natureza desse capitalismo financiarizado, a sua origem e a sua extensão. Mas há um certo consenso a respeito da existência dessa nova realidade desse capitalismo financiarizado, né, que está presente na própria organização do capital, né, que, além de se organizar pela lógica da propriedade, né, ele se organiza também pela lógica do acionista se impondo a lógica do próprio negócio. Quer dizer, a empresa tem que funcionar em função das necessidades e das expectativas do mercado de capitais a respeito das ações, debêntures e os vários tipos de financiamento que vem do mercado de capital, que organiza hoje o capital em vários ramos, né? A financiarização da vida cotidiana, cada vez mais crescente, com o endividamento das famílias, né? E com transformações importantes no estilo de vida, na formação de identidade, né? Nas formas de sociabilidade que se estabelece, né? E a financiarização urbana como uma nova fronteira desse capitalismo, e é onde nós voltamos outra vez para o nosso tema urbano. Ou seja, não estamos falando de uma discussão que, embora seja específica do urbano, na verdade, ela faz parte de uma
discussão mais geral sobre a transformação do capitalismo, a nossa entrada nessa transformação, e o urbano tendo uma esfera importante nessa nova etapa de atrelamento do nosso desenvolvimento a esse capitalismo financiarizado e rentista, né? Bom, independentemente, portanto, do que é a polêmica a respeito da explicação do que é o capitalismo financiarizado, acho importante, enfim, registrar alguns pontos sobre como se entende essa financiarização. Primeiro, a ideia de que, na verdade, não se trata apenas de uma predominância da esfera financeira, né? Se trata, na verdade, de uma transformação sistêmica da riqueza, como José Carlos Braga formulou, né, que alcança vários âmbitos da organização econômica e social, né? E um padrão sistêmico de riqueza, né, que tem como base a possibilidade da valorização, se ao mesmo tempo é uma valorização que se organiza pela liquidez e pela rentabilidade, né? Isso foram inovações que ocorreram no capitalismo que permitiram, né, que, enfim, a valorização de qualquer ativo, né, seja buscado com base, ao mesmo tempo, na liquidez e na rentabilidade. Quer dizer, no ponto de vista do capitalismo como um todo, você sempre teve, digamos, a decisão a tomar entre a rentabilidade e manter líquido uma parte do teu capital ou manter a liquidez abrindo mão da rentabilidade. O que houve como mudança desse capitalismo foi exatamente uma série de transformações, né, que penetra na sociedade e na economia como um todo, cuja essência é a possibilidade da riqueza se manter em várias expressões, ao mesmo tempo líquida e rentável, né? Em consonância com essa ideia, né, quer dizer, destacamos, então, os seguintes pontos fundamentais desse consenso a respeito do caráter desse capitalismo financiarizado rentista, né, que a escala, o alcance, o volume e profundidade nos negócios dessa lógica financeira é muito grande, né? Então, não se trata, portanto, apenas de a hipertrofia das finanças, mas uma modalidade nova de organização desse capitalismo, onde essa ideia da liquidez e da rentabilidade passa a ser, digamos, as duas questões chaves na alocação dos recursos, né? Bom, a securitização foi um elemento, uma invenção do sistema financeiro e a sua difusão por todo o tecido econômico, né, que permitiu a combinação dessas duas questões clássicas do capitalismo, que enfim, a relação entre rentabilidade e liquidez, né? Bom, vai, então, penetrar nas formas de organização do capitalista, né? Os grandes conglomerados globais de serviço financeiro é uma expressão disso, mas a existência de funções financeiras no interior mesmo das corporações produtivas, né? De tal maneira que hoje uma empresa capitalista é um portfólio de vários ativos que são geridos dentro dessa lógica da rentabilidade e da liquidez, e as decisões são tomadas em função das oportunidades maiores ou menores de rentabilizar uma parte do seu ativo, né? Então, a hipótese central nossa é que essa virada ultraliberal e conservadora nos coloca dentro desse capitalismo de maneira agora mais central, sem as ambiguidades dos projetos anteriores, né? E a cidade se apresenta como uma nova fronteira de acumulação desse capital especulativo global que, enfim, se organiza dentro dessa lógica de um conjunto de ativos que são geridos como um portfólio, né, e que são sempre passíveis de uma decisão sobre qual é a oportunidade mais interessante de investimento, né? Bom, qual é o impacto que a gente pode pensar na ordem urbana das metrópoles brasileiras, na nossa entrada dentro dessa lógica desse capitalismo rentista e financeiro, né? Primeiro ponto, e aí eu vou ser breve, para não abusar muito aqui, é uma clara inflexão
possível e já em desenvolvimento daquilo que a gente pode chamar os regimes urbanos das metrópoles, né? Acho que a crise fiscal dos estados e municípios, associada à chegada entre nós dos fundos globais de investimentos, né? E os globais não quer dizer apenas estrangeiro, nós temos fundos globais também brasileiros, né? Enfim, a privatização no período Fernando Henrique Cardoso criou esses fundos globais, né? Está pressionando para a destruição daquilo que a gente poderia identificar como nosso sistema de solidariedade territorial e o rescalonamento territorial do Estado, né? Em que sentido? No sentido que nós temos até então, né, um sistema de solidariedade em torno de uma ideia de um sistema de proteção nacional, né, envolvendo a saúde, a educação, assistência, habitação, urbanismo, saúde, saneamento e transporte, de maneira desigual em função dessas áreas, né, mas, e também muito desigual em termos de qualidade efetiva em que esse sistema funciona no país como um todo, né? Mas existia até então a ideia de uma coesão nacional a ser alcançada por um sistema unificado que promete a garantia de direitos a todos, independentemente da cidade que ocupa, que está localizada, do território que esteja implantado, da região do país que esteja localizado, né? O SUS é um exemplo, né? Bom, com todos os problemas, mas a ideia de um sistema nacional de proteção social, independentemente de qualquer diferenças entre municípios, maiores ou menores, mais ricos ou menos ricos, né? Assistência social, né? Então, esse sistema, me parece que está o primeiro, digamos, passo de transformação que tem impactos na cidade. Quer dizer, ao lado, há um movimento de destruição desse sistema nacional de proteção social, né? Isso coloca para as cidades uma tensão entre políticas distributivas que faz parte das funções e das obrigações das cidades dentro desse sistema de provisão de proteção social pré-existente, né? Em contraposição a políticas de procrescimento, né? Onde as cidades são pensadas como uma máquina de crescimento, uma máquina que tem que se orientar na sua política local pela ideia de alavancar o crescimento econômico das cidades, né? Então, as cidades se confundem com os municípios na sociedade, no sistema institucional brasileiro, né? Então, nesse sistema, os municípios, cidades, têm esse objetivo de serem provedores de políticas de bem-estar. No entanto, as mudanças que estão ocorrendo e estão, de certa maneira, mais ou menos antecipada na maneira como o governo federal está tratando a crise do Rio de Janeiro e está tratando a crise de Porto Alegre. Cada um tem que se virar por si mesmo. Não existe mais a ideia de um sistema nacional que vai dar um patamar mínimo de provisão de serviço que garante um bem-estar básico para todos, né? Então, alavancar a ideia de que cada cidade, cada estado deve desenvolver sua capacidade de gerar economia local para fazer frente às seus objetivos, né? Isso são pressões que vêm de cima, pressões que vêm do próprio sistema político, adotar essa concepção de políticas pró-crescimento, né? O próprio sistema político local, diante da crise e a dificuldade de dar conta das funções de provisão de serviço distributivos, né? Evidentemente, está muito mais apto a buscar crescimento para tentar gerar algum tipo de capital político, né? Pressões que vêm de forças econômicas locais, né? E pressões que vêm do próprio capitalismo financiarizado, né? Isso está traduzido nessa ideia de que essas políticas para crescimento são políticas orientadas, portanto, por essa concepção do empreendedorismo urbano, né? Da ideia de um planejamento estratégico que vai atrair essas frações de capital para alavancar o desenvolvimento de cada uma das cidades, né? Dentro de uma
concepção de gerar um marketing sobre a cidade capaz de ser atrativo para esses capitais, né? Bom, essas políticas de crescimento, elas poderiam ter quatro, digamos, orientações diferentes, né? Orientação de inserção da cidade na divisão internacional do trabalho, né? A inserção da cidade na divisão espacial do consumo, foi mais ou menos o que se tentou aqui no Rio de Janeiro, com o turismo, né? Atração de atividades de comando e controle, né? As atividades de finanças e atividades estratégicas de logística, de comando dos fluxos econômicos, né? E uma estratégia de redistribuição de superávit de governos centrais. Essa é a tipologia do David Harvey, né? Evidentemente, essa quarta estratégia está fora de questão na crise fiscal nossa, né? E uma outra estratégia que parece que é essa que está sendo desenhada, essa que está sendo, enfim, orientada pelas mudanças que estão em curso, que é o incentivo da inserção das cidades nesse capitalismo urbano industrial global, o imobiliário global, né? Que é exatamente o que tem a ver com essa lógica desse capitalismo financeiro rentista como base do funcionamento da nossa economia em geral e da nossa inserção na economia global, né? Isso conta com, enfim, incentivos, da mesma maneira que tem o incentivo do Habitat 3 em torno das cidades sustentáveis e inclusivas, né? O Banco Mundial incentiva exatamente esse tipo de estratégia econômica, né? Diz esse relatório de 2009 do Banco Mundial, recomendando, né, orientações para as políticas locais, urbanas, sobretudo, né, nos diz isso: mercados fundiários e imobiliários fluidos e outras instituições de apoio com a proteção aos direitos de propriedade, ao cumprimento do controle dos contratos e ao financiamento da moradia, terão provavelmente um maior florescimento com o tempo, à medida que as necessidades do mercado se forem transformando. Cidades bem-sucedidas abandonadas às leis de zoneamento, proteção, regulação, organização, etc., né? De modo a permitir que os usuários abastados pudessem comprar terras mais valiosas. Parece até recomendação dos neocapitalistas chineses, né? Enriquecer glorioso, né? E adotaram regulamentações de preços de terra que permitissem a adaptação dos seus usos mutáveis ao longo prazo, né? Então, isso não é algo que esteja só, digamos, na esfera de um evento específico que está ocorrendo no Brasil em 2014. Há uma orientação de organismos multilaterais de incentivar que políticas urbanas sejam desenhadas dentro dessa lógica do empreendedorismo urbano, menos pela outras estratégias, mas pela ideia de que, se incentivar o imobiliário, se incentivar, enfim, o mercado fundiário, etc., nós vamos ter virtuosamente uma economia mais pujante e, portanto, as cidades vão poder dar conta do bem-estar social numa situação de fragilidade do Sistema Nacional de Proteção, né? Bom, olha, eu teria mais coisa aqui para colocar, entendeu? Mas eu acho que eu vou estender muito mais do que deveria, enfim, a apresentação um pouco dessas hipóteses, né? Gostaria apenas de concluir com essa aqui, entendeu? Porque eu acho que essa nos dá uma ideia de iniciativas já tomadas nessa direção por essa... como chamar? Bom, por esse governo que hoje nos desgoverna, entendeu? Que tem a ver com a regulação urbana, né? É preciso criar uma regulação urbana esse tipo de crescimento, né, baseado nesse capitalismo financeiro e imobiliário, né? Um dos grandes problemas das nossas cidades é a questão da propriedade da terra, né? Nós temos nas cidades brasileiras regimes diferentes de propriedade da terra, né? Regimes de garantias de propriedade da terra diferentes, desde aquelas que são garantidas pelo papel, pelo contrato, pela certidão, etc., até outras que são garantidas por acordos
que são ad hoc, locais, né? Nas nossas cidades, 80% das pessoas se dizem proprietárias dos seus imóveis, mas o que nós temos, na verdade, é uma multiplicidade de estatuto social de propriedade, né? Então, o que está em jogo é reformas regulatórias que unifique esse regime de propriedade e dê um sentido dessa propriedade articulada com essa ideia do capitalismo financeiro e imobiliário, né? O que significa dizer um regime de propriedade que garanta liquidez, garanta a possibilidade da compra e a venda, né? E possa ser lastro da securitização, que é a base desse tipo de desenvolvimento financeiro rentista, né? Portanto, palavra de ordem, regularização fundiária. A regularização fundiária, que antes tinha como princípio básico a ideia de reconhecimento das propriedades nas suas várias formas na cidade, como uma ideia democrática de inclusão social, passa a ser pautada pela ideia de colocar a propriedade dentro dos marcos institucionais da propriedade, que dê essa função regulatória pró-liquidez, que seja capaz de gerar um mercado de terras fluido e seja, portanto, garantidora das formas de securitização que fundamentam esse tipo de capitalismo, né? Isso já está em curso com a Lei 13.465, né, que foi aprovada agora em 2017 como desdobramento da MP 759, né, que é apresentada exatamente como uma lei de reforma fundiária no país, né. Essa lei acaba com o tratamento prioritário das áreas de interesse social, exatamente um dos instrumentos do tipo de planejamento anterior, pautado pela ideia da cidade do bem-estar social e da reforma urbana, né? Revoga a obrigatoriedade de loteadores irregulares e grileiros de terras públicas promoverem a adoção de medidas corretivas, repassando ao poder público o encargo dos investimentos e o impedimento de ser ressarcido, né? Privatiza em massa o patrimônio público para colocar no mercado terras, digamos, juridicamente estabelecidas, né? Há um rompimento, portanto, com os vários regimes de propriedade, vários regimes jurídicos de acesso à terra, né? E flexibiliza a regularização para ocupações irregulares de alto padrão, anistiando o mercado imobiliário e especuladores urbanos rurais. Isso já está aprovado como novo marco regulatório, apontando exatamente pela construção de um sistema institucional que tem como objetivo amparar exatamente as bases para esse desenvolvimento pró-crescimento, mas alavancado por esse capitalismo financeiro e imobiliário, né? Bom, eu acho que vou parar por aqui. Como eu disse, enfim, essas ideias estão ainda em curso, né? Então, não só elas precisam ser mais elaboradas, mas, sobretudo, elas precisam ser mais trabalhadas no sentido de uma narrativa mais consistente e que, enfim, seja cabível numa mesa de 30 minutos, né? Mas, então, eu fico à disposição para, enfim, algum detalhamento do que está aqui colocado, que não foi colocado, se for o caso. Ok?